O mistério da iniquidade. Os anjos estão presentes em todo o transcurso da história da salvação, alguns executando o plano de Deus e prestando continuamente celeste e poderosa ajuda à igreja. Há alguns decaídos chamados demônios que, opondo-se a Deus, à sua vontade de salvação e ao cumprimento da obra de Cristo, tentam associar o homem à própria rebelião contra Deus. Na Sagrada Escritura, o diabo e os demônios são identificados com vários nomes, alguns dos quais, de certa forma, indicam sua natureza e função. O diabo, chamado Satanás, antiga serpente e dragão, é aquele que seduz o mundo todo e luta contra os que observam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:89. É designado adversário dos homens, 1 Pedro 5:8, e homicida desde o princípio, João 8:44, porque pelo pecado tornou o homem sujeito à morte, já que por suas insídias provoca o homem a desobedecer a Deus. O mal é chamado de tentador, Mateus 4:3, de mentiroso e pai da mentira, João 8:44, que age sagaz e falsamente, como prova a sedução de nossos primeiros pais, Gênesis 3:4-13. O esforço por desviar Jesus da missão recebida do Pai, Mateus 4:1-11 e Marcos 1:13, e por fim, sua transfiguração em anjo da luz para enganar os homens, 2 Coríntios 11:14. Chama-se ainda príncipe deste mundo, João 12:31, isto é, do mundo que está sob o poder do maligno, 1 João 5:19, e que não conheceu a verdadeira luz. Enfim, seu poder é indicado como o poder das trevas, Lucas 22:53, pois odeia a luz que é Cristo e arrasta os homens para as próprias trevas. Os demônios, porém, que com o diabo não observam a autoridade de Deus, foram condenados e constituem de espíritos malignos, pois os que pecaram foram criados como espírito e são chamados anjos de Satanás, o que também pode significar que a missão lhes tenha sido confiada por seu maligno príncipe. A vitória do Filho de Deus destruiu os atos de todos esses espíritos imundos e sedutores, embora uma árdua luta contra as forças das trevas atravesse toda a história dos homens, luta que há de continuar até o último dia. Cristo, por seu mistério pascal de morte e ressurreição, nos arrancou da servidão do diabo e do pecado, destruindo seu poder e libertando todas as coisas da influência maligna. Mas como a ação prejudicial e contrária do diabo e dos demônios atinge as pessoas, as coisas e os lugares e se manifesta de forma diversa, a Igreja, ciente de que os dias são maus, sempre orou e ora para que os homens se libertem das insídias dos malignos. O poder angélico. Os anjos são criaturas de Deus ao seu serviço, que têm seus poderes limitados na sua função angélica. Cada malícia atua de forma sistemática como defensores do reino de Deus, não só no céu, como também neste mundo. As suas ações são definidas nas hierarquias celestes com serviços distintos. Apesar de habitarem no céu e na intimidade de Deus, os anjos não conhecem todos os segredos do rei, que Deus costuma revelar aos seus amigos, Abraão e aos apóstolos. Até mesmo Jesus nos revela a respeito da hora de sua vinda gloriosa. Nem ele nem os anjos sabem. É importante conhecermos as suas funções e as suas ações em favor de Deus e dos homens, para invocá-los em nosso favor no combate. Serafins tem como função estimular nossa entrega ao louvor a Deus, nos abrasar neste amor e nos estimular no serviço de Deus. Isso significa que quando estamos no louvor a Deus,
Eles participam cantando louvores, entoando conosco seus cantos. É o coro que entoa um cântico de Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos. Querubins são os defensores que nos ajudam nas tentações contra a fé, pureza e escrúpulos. Tronos são os que ajudam e eliminam os governantes, bispos, responsáveis por comunidades religiosas, juízes, autoridades civis. Dominações ajudam nos esclarecimentos, na compreensão, também pelos que se empenham em difundir o reino de Deus. Virtudes ajudam a melhorar nossa vida espiritual, dando-nos coragem e força para cumprirmos as resoluções. Estimula as pessoas a se deixarem banhar no Espírito Santo. Potestades ajudam a remover os obstáculos que possam impedir a execução dos desígnios de Deus. Desfazem as armadilhas e ciladas do inimigo, ajudam as pessoas a se santificarem. Principados devem e protegem os países, cidades, as igrejas, as casas, para que os filhos de Deus reinem sobre todas as coisas como filhos de um rei de graça. Arcanjos são 3 os nomes que nos foram revelados. Arcanjo Miguel combate por nós contra o príncipe do inferno, desfazendo toda mentira e ilusão. Arcanjo Gabriel traz a boa notícia, apresenta a Deus os nossos pedidos. Arcanjo Rafael nos defende das potências do mal, das doenças e nos acompanha nas viagens. Anjos da guarda nos protegem e são encarregados de nos guardar e de nos levar à salvação. Eu quero fazer um acréscimo aqui, porque tem uma profecia, entre aspas, aí, né? Na verdade, não é profecia, é um confidente que diz que vê Nossa Senhora, mas que na verdade não dá para acreditar, porque falou assim que os arcanjos aparecem para ele, só que no lugar de São Miguel aparece um mais poderoso que chama Uriel, e Uriel não é nome de arcanjo, não é. Então aí já dá para ver que que não é de Nossa Senhora essa visão, esse confidente. Porque justo São Miguel Arcanjo, eliminou justo São Miguel, então tem essa ressalva aí, né? Tem que tomar muito cuidado. O poder angélico se deforma na sua queda. Assim como ele atacou Jesus nas tentações, seduziu nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, da mesma forma, ele vai querer agir conosco, usando uma estratégia da sua potencialidade sedutora para corromper o coração do homem. Usa os anjos decaídos, sabendo que o dragão varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou na terra. Apocalipse 12:4. 1/3 dos anjos celestes são essas estrelas que decaíram. Os anjos que se colocaram a serviço do maligno eram da malícia angélica e se deixaram seduzir e, em consequência, decaíram. Serafins transformaram em anjos malignos para instigar os homens às blasfêmias a Deus, culpar Deus por seus fracassos. Querubins fazem o homem romper a aliança de amor com Deus e entrar na impureza, na devassidão, o adultério, viver a injustiça. Aqui está em relação, pessoal, aos que foram decaídos. A gente tem os tronos e as hierarquias tanto dos anjos de Deus e os anjos que estão no inferno. Os nomes são os mesmos, mas a função dos serafins, por exemplo, de Deus é uma e dos serafins dos anjos caídos é outra, que é contrária dos serafins que estão com Deus. Tronos. Estes anjos revoltados contra Deus ao decair estimulam a corrupção nos governantes, perseguições políticas, as divisões nas igrejas, nos lares, nas cidades, estados e países. Dominações. Na sua revolta ao serem precipitados à terra, querem destruir o reino de Deus, buscam tudo o que é profanação, separações e divisões nas igrejas, perseguições religiosas, guerras religiosas, tudo o que existe para criar revoltas contra Deus. Virtudes
foram deformados na sua essência e se transformaram em anjos que vêm para criar desânimo espiritual, bloqueios nas orações, decepções religiosas, abandonos das igrejas, enfraquecimento da fé. Potestades de anjos guerreiros agora são destruidores e se transformaram para criar obstáculos e esfriamento na fé, no desígnios de Deus, dificultam a santidade das pessoas, criam morosidade para fazer a pessoa culpar a Deus por seus fracassos. Principados de anjos que nos ajudavam a reinar, deformaram-se em criaturas para fazer a pessoa se sentir inútil, sem vontade de viver, fazem acreditar que nada tem jeito, que nascemos para sofrer, que o mundo não tem mais jeito, fazem as pessoas se sentir derrotadas. Estas são as suas armas, seus desígnios nada mais do que isso podem fazer, pois é necessário que o homem os aceite de livre vontade. Anjos da guarda, quando decaíram, uma porção deles se transformaram em perseguidores dos homens, fazendo com que fiquem obscurecidos em sua visão e culpem a Deus pelos fracassos e sofrimentos, buscando assim a corrupção do homem e seu afastamento de Deus. Então a gente pode ver que, na questão, cada pessoa tem o seu anjo da guarda de Deus. Porém, do demônio não, porque em relação a todos os anjos, foi uma terça parte, um terço dos anjos que foram enviados ao inferno. Então, assim, é minoria, mas são bastante anjos, né? O diabo e seus anjos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, vamos encontrar suas passagens nas mais diversas situações do povo de Deus, assim como Abaddon é o nome do anjo do abismo que chefia um exército de estranhos gafanhotos, monstruosos e terrificantes, que tinham a cauda como de escorpião e poder para trazer sofrimento ao homem por 5 meses. Apocalipse 9, 7 a 11. Asmodeu, tido como demônio da luxúria e da ira, personagem sinistro que provoca a morte de 7 dos maridos de Sara. Natalmute, ele é o rei dos demônios, o encarregado de tudo que é para destruir os jovens esposos, os novos casamentos. Behemoth, não sei se é assim que pronuncia, que pode ser traduzido como besta. Torna os homens bestiais, se contrapõe ao povo de Deus, o persegue e causa sofrimento. Sátiros, que eram tidos como divindades inferiores, divindades dos bosques, tidos como os deuses falsos. Azazel é o nome de um demônio hebreu e cananeu que habitava no deserto, nas terras áridas, atormentava os peregrinos e possuía e passava de um para os outros. Os pares do deserto diziam ser tentados por esse demônio. Alguns diziam que era um demônio assassino e que gostava de maltratar as pessoas. Gad, que significa Deus da fortuna dos arameus, que os homens buscavam para poder obter poder e fortuna. Nessas situações eram imolados os filhos ou filhas para esses deuses falsos. Lilith significa demônio da noite. É a solteirona da luxúria, insaciável, disfarçada de mulher, com longos cabelos sedutores, atrai e mata as crianças. É homicida e estrangulador. Foi por inveja de um diabo que a morte entrou no mundo e prová-lo-ão os que lhe pertencem. Abaddon quer dizer destruidor, é o anjo do abismo. Belial, demônio da arrogância e da loucura, palavra hebraica que significa perdição, desgraça, objeto vazio. Essas são as características de Satanás e daqueles que o seguem e que são chamados filhos de Belial, gente ruim. O Senhor os condena dizendo: não puxeis o mesmo jugo com os infiéis. Pois qual a participação entre a luz e as trevas? Qual a concórdia entre Cristo e Belial? Qual a parte entre fiel e infiel? Qual a comparação entre o templo de Deus e os ídolos?
Shedim significa potente demônio das tempestades, do trovão, se caracterizavam como touros e recebiam sacrifícios de crianças. Seirim seria um demônio da figura de um bode agressivo e robusto, fedorento, um ser nocivo e temido pelos agricultores e homens do campo. Espírito de ciúmes é o que cria um sentimento perverso que age no coração do marido contra a esposa e da esposa contra o marido. Espírito loquaz falam nas pessoas para inflamar seus corações umas contra as outras ou mesmo contra Deus, instigando-as, criando nelas culpas e condenações. Espírito de torpor instiga a pessoa a um sono, um cansaço, um desinteresse, uma falsa despreocupação, a uma indiferença como se a pessoa não tivesse mais reação. Então, gente, esse trecho aqui que eu peguei foi do livro Liberto das Forças Ocultas, do Padre Wagner Bahia, é da editora Canção Nova. Outro vídeo que eu fiz anteriormente, vocês podem procurar aí na playlist, falando o Padre Wagner, ele já foi espírita, já fez parte de ocultismo antes da conversão dele, e após a conversão, né, hoje em dia ele é um padre exorcista, então ele tem muito conhecimento para poder informar isso aqui pra gente. É um livro muito esclarecedor, eu indico muito, vocês vão gostar muito dessa leitura. Espero que tenham gostado. Salve Maria e fiquem com Deus.